apresentado para a igreja como um exemplo, um péssimo exemplo, de um filho de Deus que de repente se torna indiferente a Deus, se torna desobediente às ordens divinas, se torna acomodado com a sua vida espiritual. Veja que o texto começa mostrando a indiferença de Jonas a uma ordem específica que Deus havia dado a esse homem. Deus chama Jonas e diz: Jonas, dispõe-te, quer dizer, fica à minha disposição, cumpre o meu mandado, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, proclama a minha palavra, anuncia a minha verdade. Jonas simplesmente ficou indiferente a esta ordenança de Deus. Disse: não vou para Nínive. Nínive naquele tempo era a capital da Síria. A Assíria foi um dos mais ferozes inimigos do povo de Deus. Era uma coisa terrível. Mas havia muitos eleitos de Deus no meio daquela gente, como há em toda a face da terra. Aí Jonas usa como desculpa: não, esse povo é nosso inimigo, esse povo fez muitas maldades, esse povo combateu Israel, por que eu vou lá pregar para essa gente? Eu não vou. Compra uma passagem, entra no navio e diz: eu vou para Tarsis. Naquele tempo, a cidade de Tarsis ficava ali no sul da Espanha. Era o lugar mais longínquo que havia no planeta Terra, naquele tempo. Para sair de onde Jonas saiu, para Tarsis, de navio, a viagem durava 1 ano. 1 ano viajando sobre o mar, sobre as águas, para chegar na cidade de Tarsis. Você vê. Ele ouve o mandamento de Deus, ele ouve a ordenança divina e simplesmente fica indiferente a isso. Aí o que eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, a nossa atenção, é que, da mesma maneira que Jonas recebeu uma ordenança de Deus, nós também temos recebido ordenanças divinas. Por exemplo, ide pregar o evangelho, guardar o dia de descanso, não deixar de congregar, honrar pai e mãe. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. São ordenanças de Deus. São ordenanças do nosso Senhor. Você tem que ser o sal da terra, você tem que ser a luz do mundo. Quantas ordenanças nós conhecemos de Deus? Nessa igreja aqui eu creio que todas. Porque em 12 anos de existência, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aí eu faço uma pergunta: qual tem sido a ordem que Deus tem dado a você e que você não tem obedecido? Começa a fazer uma reflexão. Qual é a ordenança que Deus tem dado a você e você diz: não, essa aqui eu não estou obedecendo, essa aqui eu não estou cumprindo, essa aqui eu estou sendo indiferente. Jonas não obedece à ordem de Deus, entra num navio, paga a passagem e vai para Tarsis. Isso é muito perigoso, porque eu quero alertar para você nessa manhã que há sempre um navio indo para Tarsis. Sempre há um navio. Quando a pessoa quer ficar indiferente a Deus, quando a pessoa quer fugir de Deus, o diabo já tem preparado um cavalo com sela e espora. Está aqui, está pronto, só subir e fugir de Deus. Às vezes esse navio aqui são as desculpas esfarrapadas. A pessoa não obedece, aí começa a dar desculpa: não, porque é o trabalho, não, é porque eu moro longe, não, é porque eu tenho que cuidar da minha empresa, do meu comércio, não, é porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, não, eu não estou obedecendo, eu não estou perdoando, porque o que fulano fez comigo foi demais, é muito grave. Já ouviu esse tipo de desculpa? Isso é um navio que vai para Tarsis. E as pessoas vão embarcando nesses navios, vão fugindo da presença de Deus, vão procurando não obedecer a ordenança divina, achando que isso não traz consequência nenhuma. Olha, Jonas entrou no navio, ia navegando em direção a Tarsis, parecia a princípio que tudo ia correr bem, que não ia acontecer nada, só que de repente, e é sempre de repente, vem uma tempestade. Uma violenta tempestade. É como aquela pessoa, irmãos,
que não quer se submeter à vontade de Deus, e aí sai da igreja, não diz que o pastor é muito rigoroso, diz que na igreja Cristo é vida, as coisas são levadas muito a sério, e aí sai da igreja, encontra uma igreja onde não há exigências morais, onde não há exigências espirituais, onde a palavra é pregada com mistura, onde o pastor é um bobalhão que deixa tudo correr frouxo. Porque o que mais existe hoje são pastores calça frouxa, que querem fazer média com o povo, querem ser o bonzinho, está vendo o barco afundar e não está nem aí. Aí a pessoa procura esse tipo de igreja, porque ela pensa que ficando ali, ela vai estar livre de fazer a vontade de Deus. Não vai não. De repente, vem a tempestade. Se ela é de Deus, mais cedo ou mais tarde vai ter que se render a Deus. Vai ter que, Jesus disse para Saulo o quê? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Se é de Deus e resiste a Deus, é como dar murro em ponta de facas. Você vai estraçalhar a mão e a faca não vai perder, meu querido. Não tem jeito, não adianta. Veja o que aconteceu com esse homem aqui. Acompanhe a leitura do versículo 4 e 5. Está lá, dentro do navio, tranquilão. Bom, agora eu estou tranquilo, agora eu vou para o lugar mais distante que tem na face da terra, 1 ano viajando nesse navio, vou para longe de Deus, vou para longe de ter que cumprir as exigências divinas, como se Deus não fosse um Deus onipresente. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha, não foi uma tempestade qualquer não, foi uma tempestade tão violenta que o navio estava a ponto de se fazer em pedaços, se quebrar todo. Aí o versículo 5 diz: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Que coisa impressionante. Essa atitude de indiferença de Jonas para com Deus põe em perigo o navio que ele estava e todas as pessoas que estavam junto com ele. Irmãos, a desobediência de Jonas atrai para aquele navio consequências desastrosas, terríveis. Será que isso aqui não está acontecendo com a vida de alguma pessoa que Deus trouxe a essa igreja nesta manhã? Será que Deus já não fez começar uma tempestade na tua vida? Porque quando você se mostra indiferente a Deus, você está pondo em perigo a tua família, você está pondo em perigo a tua vida profissional, o teu negócio, a tua paz, a tua vida no todo. Você põe em perigo tudo isso. Você começa a atrair as consequências terríveis para você, e não só para você, mas para com as pessoas que convivem com você. Eu tenho dito e repito, eu prefiro conviver com uma pessoa incrédula, com um ímpio, com um pagão, do que com uma pessoa que é cristã e teima em viver em desobediência a Deus. Mas prefiro 1000 vezes conviver com um ímpio do que com um cristão que não é obediente, do que com um cristão que teme fugir de Deus. Sabe por quê? Porque as consequências sobre o incrédulo é 1000 vezes menor do que as consequências que vão advir sobre aquele que conhece Deus e que vive a vida de indiferença a Deus. Porque o incrédulo, às vezes, faz tanta bobagem porque não conhece, não tem conhecimento. Mas se ele é de Deus, vai chegar uma hora que Deus o chama, Deus lhe dá vida e ele se rende a Deus. Então veja aqui, toda a tripulação do navio passa a ser alvo das consequências da desobediência deste homem. O navio a ponto de se despedaçar, todo mundo com medo, o naufrágio era iminente. Até aqueles marinheiros, que eram homens acostumados ao mar, experientes, que certamente já haviam enfrentado muitas tempestades, mas essa aqui
foi diferente de todas as tempestades que eles já haviam enfrentado. Por isso todos estavam com medo. Muito medo. Só que agora tem uma coisa curiosa que o texto mostra. Aquelas pessoas que não conheciam Deus, que não tinham conhecimento da verdade, que não conheciam a palavra do Senhor, começam na hora do desespero, cada um a clamar ao seu Deus. Cada um tinha um Deus diferente, como esse mundo tem. As pessoas lá fora, cada um tem um Deus. Todo mundo começa a lutar pela vida, todo mundo trabalhando duro para jogar a carga do navio no mar, para aliviar o navio da carga, para ver se assim o navio escapava da tempestade, uns clamando aos santos católicos, outros invocando os guias, os caboclos, os orixás, outros lá ungindo o navio com óleo, cada um fazendo aquilo que aprendeu nas suas falsas religiões. Agora pasmem. Enquanto isso, Jonas desce, vai para o porão do navio, e o texto diz que ele dormia profundamente. Roncava. Não era um sonozinho qualquer, não era um sono profundo. Está aqui. Sabe por quê? Meu irmão, minha irmã, quem conhece Deus como nós conhecemos, quem conhece a palavra da verdade como nós conhecemos, e vive em desobediência a Deus, acaba perdendo a vontade de viver. Acaba perdendo a vontade de viver. A pessoa vai definhando, vai ficando triste, começa a ficar depressiva, estou com depressão, estou com síndrome do pânico, começa a ficar desanimada, começa a ficar cheia de angústia, começa a ficar sem perspectiva de vida. Muda o panorama. Você olha para o rosto da pessoa, você enxerga isso. Toda pessoa desobediente, ela mostra a desobediência já no semblante. Você vai comprar peixe no mercado, como é que você sabe para saber se o peixe é bom? Se o peixe é fresco ou se não é fresco? Hã? Pelas guelras, está vendo? E pelo olho. O peixe fresco, o olho brilha. Tem um brilho. O peixe que já está passado do tempo, está embaçado o olho do peixe. Eu conheço quando a pessoa está mal espiritual pelo olho. Chegou perto de mim, pelo semblante, pela maneira que ela se comporta na igreja, pela maneira que ela está na hora do louvor, todo mundo louvando, todo mundo adorando, o cara está lá como um peixe morto. Deus falando e o cara cochilando. Onde é que eu estou? Na igreja. Dormir na hora que Deus fala. Enquanto os incrédulos lutavam pela vontade de viver, né? Jonas dormia profundamente. Ah, gente, como eu vejo isso aqui acontecer nos nossos dias. Como eu tenho visto, a pessoa não conhece a verdade, a pessoa não conhece o Deus soberano, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas ela está lá tentando fazer alguma coisa para evitar que o seu barco afunde, para evitar que a sua família sofra consequência. Os espíritas estão lá fora fazendo suas oferendas, dedicadas aos seus ensinamentos, seus ensinos de demônio, mas numa devoção extraordinária. O espírita, ele tem a obrigação de ir para o centro 3 vezes na semana. Não pode faltar. Dependendo da ramificação espírita que ele participa, só pode usar branco, roupa branca. A pessoa cumpre a risca. Tem que fazer oferenda, ele faz as oferendas. Não conhece a verdade, mas ele acredita que fazendo aquilo, ele está lutando para que o seu barco não afunde. Os católicos estão lá fazendo suas rezas, fazendo suas promessas, participando de romarias, acendendo velas, numa obediência cega aos ensinamentos do Papa. São tão obedientes que ele diz, está na Bíblia, mas o Papa disse o contrário. O que vale é o que o Papa disse, não é o que Deus disse.
O pessoal dessas seitas de correntes, desses movimentos estranhos, desse pentecostalismo e desse neopentecostalismo que infama o caminho da verdade, eles estão lá de domingo a domingo, são de uma disciplina e de uma dedicação de fazer inveja. Como são disciplinados, como são dedicados. Pergunta a uma dessas pessoas que frequenta um desses movimentos aí de corrente, se eles faltam as correntes deles. Pergunta. Você vai se surpreender, você está louco? Não. E tem gente que é de domingo a domingo. Não, segunda-feira é a dos empresários, terça-feira é a reunião da família, quarta-feira é a reunião para eu cuidar da minha saúde, cuidar da saúde dos meus entes queridos. Quinta-feira é a reunião para eu me encher do Espírito Santo, renovar o Espírito Santo, encher o tanque, como se o Espírito Santo fosse gasolina, que vai gastando, aí vai um dia lá para o pastor encher o tanque de Espírito Santo. E sexta-feira é o dia da libertação. Vai que o meu vizinho botou uma inveja em mim, vai que alguém do meu trabalho fez uma macumba. Rapaz, a pessoa vai de domingo a domingo. Tem um propósito, tem uma dedicação extraordinária. Que coisa impressionante. Um dia eu saí da igreja de Recife, peguei um táxi. Não, eu peguei um táxi, não, eu estava de carro. Eu ia voltar para Natal de automóvel. Aí quando eu faço a volta, um monte de gente numa calçada do lado direito, na calçada do lado esquerdo, e as pessoas carregavam essas garrafas PET de refrigerante. E como aquilo é plástico transparente, eu vi que elas estavam cheias de um líquido colorido. Verde, amarelo, vermelho. Mas era muita gente. Chamou a atenção. Bom, eu entro na outra rua, a mesma coisa. Aquele mundo de gente. Pego a Avenida da Norte parecia uma procissão de gente. Aí eu não aguentei. Eu digo, não. Agora quem não aguenta de curiosidade sou eu, vou perguntar. Aí encostei num grupo assim e disse, por favor, não é ramal não. Vocês são da onde? Nós somos da Universal. E o que é isso que vocês estão carregando? Não, isso aqui é detergente caseiro. Estamos vendendo para ajudar a igreja. Irmãos, depois das reuniões deles, coloca o povo na rua para vender detergente, para arrecadar dinheiro, coisa que eles não precisam. Mas o que me chamou a atenção foi a dedicação, a obediência. Tem um irmão que frequenta a nossa igreja de Recife, foi obreiro dessa seita, e ele disse para mim, pastor Carlos, olha, nós reuníamos 2, 3 obreiros do mesmo bairro, faziam um evangelismo, nós mesmos alugávamos um ônibus, pagavam do nosso bolso e levavam o ônibus cheio de pessoas para fazer corrente. Como? Isso mesmo. Só era uma questão de honra. Toda semana, 3, 4, a gente levava no dia que fosse necessário levar. Você vê, não conhece a verdade, não conhecem o Deus soberano, mas estão lá, fazendo alguma coisa na esperança de que o seu barco não afunde. Como esses pagãos aqui do navio. Aí eu pergunto, e você que tem o privilégio de conhecer todo o desígnio de Deus, e você que conhece o Deus da Bíblia, que conhece Deus como Deus quer ser conhecido, que conhece o Deus soberano, que conhece aquele Deus que está no controle de todas as coisas, o que é que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Você está obedecendo a Deus? Você está fazendo de verdade aquilo que Ele manda? Ou você está como Jonas, dormindo o sono da indiferença? Por isso Deus diz, pergunta quantos Jonas há no nosso meio. Como é que você está? Medite, por favor.